Como saber se aquele carro usado que você viu não é um péssimo negócio? Será que estão querendo enganar você? Essa é só uma das várias perguntas que a gente recebe por aqui. Então, neste podcast, eu vou te dar 7 dicas para você identificar se algum carro pode ser uma dor de cabeça para você se você comprar ele usado e levar gato por lebre. Bem-vindo ao Carve Podcast, podcast que nasceu para tirar sua dúvida na hora de comprar o seu carro usado, o seu carro seminovo. Lembrando que a Carve te ajuda do começo ao fim no processo de comprar o seu carro seminovo. Que é uma dúvida que vários de vocês mandam nos comentários aqui, é saber se o carro está realmente do jeito que a gente espera, né? Um carro que não vai dar dor de cabeça. Porque, vamos falar a verdade, comprar carro é você querer que o carro não dê dor de cabeça para você no futuro, né? Ninguém quer comprar um carro para ter dor de cabeça. Até tem um tipo de pessoa que quer isso, mas daqui a pouco eu explico quem é esse tipo de pessoa. Então aqui eu vou dar 7 dicas para você diminuir muito a chance de você ser enganado na hora. Lembrando que não existe 100%, mas vai diminuir bastante, tá? E já respondendo uma outra pergunta que você deve estar fazendo aí, nossa, como eu faço para participar do Carve Podcast? É só você entrar nas nossas redes sociais, mandar sua pergunta, se inscrever aqui no canal, seguir a gente também no Spotify, onde está o podcast. E nas nossas redes sociais você mandar uma pergunta, uma dúvida e usar a hashtag CarveResponde, que a gente responde você. Então vamos para a primeira dica para você ver o anúncio de carro na internet, para você saber se aquilo ali pode ser uma roubada ou não. Aqui vamos começar falando o seguinte, aqui eu estou pressupondo que você já escolheu um carro, você não está em dúvida qual modelo que você quer, tá? Você já está reduzindo para algum modelo. Eu quero comprar esse carro, quero comprar um Corolla, quero comprar um Argo, quero comprar um Renegade. Você já está mais decidido. Não estamos na fase de escolha do carro. Então agora a gente vai tentar achar na melhor unidade daquele carro dentro do seu orçamento. Lembra que você já escolheu o carro? Então se você já escolheu o carro, você já imaginou quanto ele custa. Então a primeira dica é isso. Você escolheu o carro, vá numa faixa de preço para aquele ano, carro, modelo, ano modelo, versão daquele carro. Então, se você escolher um carro, escolher um Renegade de tal ano, quanto custa em média no mercado? Tem ferramentas na internet que mostram isso, tem várias ferramentas que você pode ver, tabelas, para ver uma faixa de preço, e você pode consultar vários classificados e ter uma ideia da faixa de preço, também porque pode ter uma diferença regional para você, ter algumas referências de tabela que também leva em consideração a parte de região onde você está. Mas lembre-se, isso é só uma referência e é uma faixa, porque também dentro disso aí a gente tem a questão da quilometragem e o estado do veículo. Vamos pressupor sempre que você quer um carro que esteja num bom estado, um ótimo estado de conservação e que tenha uma quilometragem condizente a um uso de particular para aquele tempo, né? Então, vamos lá. Qual é a primeira dica? Como você tem essa faixa de preço e você tem essa quilometragem e tem esse estado do carro, qualquer coisa que desvia disso, para baixo principalmente, você tem que ficar se perguntando por quê? Por que o carro custa normalmente entre 85 e 95 mil e eu estou achando um aqui por 62 mil reais? Por que esse anúncio tem só uma foto? Por que não tem muito detalhe nesse anúncio? Então, você vai realmente perder tempo tentando ligar para um carro que custa tão barato? Porque pode ter uma história, não, estou vendendo, vou viajar e tal, mas vale a pena ir atrás de um carro que está tão fora da sua faixa de preço? E até para preço muito acima, você pode se perguntar, por que está valendo tanto esse carro? Não, porque é o meu único dono, o carro rodou só fim de semana, eu vou cobrar muito mais caro. Talvez valha a pena você ir atrás desse carro, mas preço muito barato de um carro que tem bastante no mercado, é muito difícil a gente conseguir justificar isso. A segunda dica tem a ver, você achou ali alguns anúncios de carros que são interessantes. Então você vai na documentação do carro, você liga e pede documentação. E por que a segunda dica já é sobre documentação? Porque se o carro tiver uma documentação que não bate e estão te enrolando, não, veja bem, o carro teve só... Não vale a pena olhar, não vale a pena você sair de casa e continuar investigando um carro que tem alguma coisa ali, algum ruído na documentação dele. Se o carro não é um carro, pode ser um carro que está atrelado a uma dívida, alguma coisa, e você não sabe, então se não consegue ter certeza antes de sair de casa que o carro tem documentação ok, então
não vale a pena ir olhar. Essa é a segunda dica. Então, se você consegue ver que o carro está dentro da faixa de preço e a documentação dele, essa primeira parte está ok, depois da ligação, a gente vai para a terceira dica, que é você pedir, principalmente lojas ultimamente tem um laudo cautelar, que é um laudo, uma vistoria que vai te dar a garantia que o carro não passou por leilão, nem passou por nenhuma dessas, e não tem nenhum dano estrutural que esses laudos conseguem observar. E aqui nessa terceira dica você já está achando que está muito complicado isso, né? Então eu vou aproveitar para dar uma dica para você, que é entrar no site da Carve. Em carve.com.br, os nossos carros são seminovos certificados. Então toda essa parte de documentação, toda essa parte que tem tranquilidade de origem do carro, você já tem, porque esse carro está dentro do site da Carve. E a Carve te ajuda do começo ao fim, nós mesmos te ajudamos do começo ao fim a escolher esse carro, a encontrar esse carro dentro do nosso estoque. Também te ajudamos com financiamento. Você ainda pode comprar uma garantia para o seu carro seminovo. É isso mesmo, você pode comprar uma garantia e ter uma tranquilidade para a garantia do seu seminovo. Então entre agora em carve.com.br e essa parte toda que eu falei para você, todas essas dicas aqui, você vai ficar muito mais tranquilo porque a gente vai te ajudar do começo ao fim. Mas voltando aqui, a terceira dica é essa. Se você está ligando para uma loja principalmente, peça para ver o laudo. E também tem uma outra coisa muito importante nessa questão do laudo e quando você compra de uma loja ou quando você compra de uma pessoa, outra pessoa. E eu vou até abrir aqui a questão da legislação para não falar besteira. Então, carro seminovo usado, ele tem garantia? E o que a lei diz? Sim, porém depende da situação de compra. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer produto usado possui o direito de 3 meses de garantia. E esse é o artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 26. Direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e produtos duráveis. É aí que entra o carro. E nessa contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Então, percebam aqui, reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, que é esse defeito que você vai encontrar, esse vício aparente, um defeito. Então, não é, por exemplo, desgaste do próprio carro em si. São 90 dias para a reclamação que pode ser feita e tem 30 dias para o fornecedor resolver o problema. Caso não haja solução para você que comprou esse carro seminovo, você pode optar pela troca do veículo por outro similar, cancelar a compra ou pedir o reembolso ou abatimento proporcional do preço, caso opte por um veículo mais caro. Mas presta atenção, essa negociação é quando você faz com uma loja. E entre pessoas físicas, você, pessoa física, compra de outra pessoa física. Essa lei vale para compras feitas em lojas, concessionárias, revendedoras. Comércio legal. Segundo o Procon, a compra de veículo usado entre particulares não é considerada uma relação de consumo, pois quem te vende o carro não é um vendedor de carro, não é a profissão dele. Então, não é considerado um fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nessa situação, não existe a obrigação de receber uma garantia. Contudo, para compras feitas em lojas, é exigido por lei uma garantia. Então, por que eu fiz questão de ler isso? Porque para a gente já separar aqui quando você está comprando um carro de uma loja e de um particular. Então, se você está comprando de particular, você já está descoberto nessa questão da garantia quando você faz a compra, tá? Porque não é uma relação de consumo. Então, vamos lá. Você fez o laudo, fez tudo. Isso aqui, a dica 4, você também pode fazer por telefone antes de encontrar o carro ou pode fazer ao vivo, que é perguntar da manutenção do carro. Todo carro tem um plano de manutenção. Se você for consultar o manual do proprietário daquele carro que você vai comprar, você tem isso disponível às vezes no próprio site da montadora, mas vai ter ali. Com 5 mil, alguns carros têm uma primeira revisão mais curta, mas depois a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses tem todos os procedimentos que têm que ser feitos, as peças, os fluidos, tudo que tem que ser verificado e trocado. Então, quando você chega lá e o carro tem 50, 60, 80 mil quilômetros, ele tem que ter passado por essas revisões. Então, você tem que olhar e ver isso, o histórico disso. Foi feito isso? Porque aqui também vale ressaltar, quebrar um pouco aquele paradigma de quilometragem dos carros. Eu prefiro muito mais comprar um carro com 60, 80 mil quilômetros, com todas as manutenções documentadas, do que um carro com 30 mil que não tem nenhum documento falando das garantias. Porque eu não sei se foi feito.
Não sei sequer se foi feito. Imagina um carro que rodou 30 mil e ninguém verificou nada. Eu prefiro comprar um carro com mais quilometragem, que eu sei que foi verificado. Então, tente ver isso para você não levar gato por lebre. Agora vamos dizer que você fez tudo isso e você está lá falando com o vendedor, né? E você quer perguntar um pouco da história do carro. Você já sabe aqui que ele não foi um carro fruto de leilão, nem foi um carro recuperado, tudo mais. Você pergunta, esse carro já foi batido? Ele já teve alguma intercorrência? Já teve algum problema? E o que pode acontecer com quem vai te vender o carro, um particular, um lojista, ele pode simplesmente te falar a verdade. Ah, sim, esse carro já teve uma batida leve na frente, sim. Esse carro já quebraram o vidro dele alguém foi roubar alguma bolsa dentro do carro e quebraram o vidro dele. Sim, uma vez encostou a lanterna e quebrou a lanterna. Então, se eles te contarem alguma coisa, e essa história, e isso faz sentido, eles vão te mostrar ali na hora. Agora, o que eu vou te falar aqui, que são pequenas dicas, é porque quando eu te falo assim, não, esse carro nunca teve nada, nunca aconteceu nada com esse carro, que é uma história que muitos vendedores e pessoas que querem vender o próprio produto vão contar para você. E aí são umas dicas para você tentar pegar se estão querendo te passar a perna, tá? Então a primeira dica, 5 dessas dicas para você olhar ali na hora, é olhar os pneus. Pneus são muito interessantes porque eles podem, numa batida, eles podem, se alguém sobe uma guia e tudo mais, eles podem rasgar e serem trocados. Então, se tem uma diferença de um pneu só para todos os outros, tem que ter uma história aí. Teve um furo, teve alguma coisa. Por que aconteceu isso? E por mais que os pneus todos estejam iguais, né, sejam o mesmo jogo de pneu, você vai ter que ver assim, como é que está o desgaste desse pneu? Está por igual? Está bonitinho? Porque se tiver um desgaste desigual, quer dizer que esse carro andou desalinhado, que é um carro que não foi bem cuidado. E também você pode encontrar ali no pneu um desgaste muito maior que quilometragem. Você fala, nossa, esse carro tem só 15, 20 mil quilômetros, por que o pneu está tão gasto? Ou pior ainda, se esse carro tem tão poucos quilômetros, por que os 4 pneus já são novos? Não faria sentido, não é verdade? E também você pode levar ali pneus muito gastos, o que não vale a pena. Então, você teria que trocar todos os pneus. E você pode até negociar isso com o lojista para te entregar com pneus novos ou abater do preço. Aí vai do seu poder de negociação. Mas pneus são o primeiro sinal de que alguma coisa não está batendo na história do carro. A próxima dica, dica número 6, tem a ver com os vidros do carro. Os vidros do carro originais, eles têm o selo lá da montadora e eles têm uma data. Então, fala para você que esse carro nunca passou por nada. Você pode ir em todos os vidros do carro e o ano daquele vidro tem que ser o mesmo ano de fabricação do carro. Nunca pode ser um vidro que veio depois do ano de fabricação, quer dizer que ele foi trocado. E se o para-brisa foi trocado, por que foi trocado? Tem que ter um histórico. Pode ter sido simplesmente porque pegou uma pedra e quebrou o para-brisa e tem que trocar o para-brisa. Mas por que não te falaram isso, né? Lembra que você perguntou se esse carro tinha tido alguma coisa e não te falaram? Já é um mau sinal. Se o para-brisa quebrou, a gente vai passar para a dica 7 aqui, mas se você vê que os vidros não batem, vários números dele não batem, quer dizer que já teve alguns problemas, esses vidros quebraram. E qual a história desses vidros? Por que eles quebraram? Então, se você percebe que o para-brisa está quebrado ou a vigia traseira não está quebrado não, assim, não é original e a vigia traseira também não é original, você passa para o segundo momento, que é a última dica que eu vou passar para vocês aqui e eu vou explicar por que é a última, que é a pintura, dica 7, que é a pintura desigual. Então, se o vidro quebrou ali e não consegue te explicar por quê, tenta observar a pintura, se a pintura daquilo ali, daquela peça está igual a do outro. Isso requer um pouco de treinamento e algumas pessoas não têm a sensibilidade de saber realmente que a pintura é diferente uma da outra. Só se for um trabalho muito grosseiro mesmo. Às vezes, se for muito sutil, você não vai perceber. Mas, se você percebe que o para-brisa quebrou, ou qualquer vidro quebrou, aquela peça você pode observar. Bom, se quebrou esse vidro, vamos observar a porta, alinhamento de porta. Observa a parte de dentro, se tem marcas que mostram que aquilo ali foi uma peça que sofreu uma avaria e voltou para o lugar. Vamos abrir o porta-malas. Isso você pode fazer até se não teve nenhum vidro quebrado, né? Original, faça também, que é abrir o porta-malas, tirar a forração e observar se ali dentro, a lataria, né, que está exposta, se ela é original ou se ela foi dobrada e voltou e se tem ali uma marca de um reparo feito. Na parte dianteira também, tente observar se toda aquela parte de metal que abraça ali o radiador,
aquilo ali tudo está original, se não é algo que foi refeito, repintado, o que mostra que teve uma colisão traseira. Lembrando, isso tudo eu estou falando se te falaram que o carro nunca teve nada. Se te falaram que sim, uma vez quebraram um vidro e te mostram que o vidro, ou seja, eles estão pelo menos mostrando que aquele vidro não é original. Mas quando te conta aquela história que o carro nunca teve nada e você começa a ver que os vidros estão quebrados e tudo mais, já começa a ficar um pouco obscuro. Por que te falaram que nunca aconteceu nada e os vidros não são originais? Eu vou parar aqui na dica 7 pelo seguinte. O próximo passo aqui é o test drive. Mas, pô, Carlos, você podia falar de suspensão, para ver freios, podia ver todas as mangueiras, conexões, vazamentos. Isso aí, eu concordo que tem muita gente que gosta aqui. Quem está ouvindo o podcast, quem está assistindo gosta, tem um certo conhecimento, uma certa experiência para observar essas coisas. Mas não é todo mundo que sabe observar isso. É como se você falasse, como é que eu vou comprar um computador? Abre lá e olha as placas para ver se está tudo encaixado. Tem gente que tem esse conhecimento, tem gente que não tem. Então, até aqui, uma pessoa com conhecimento básico vai conseguir ver e escapar talvez de um carro que tem uma história obscura. Talvez você nunca vai descobrir o que é que esse carro tem de obscuro. Mas você já descarta ele da sua lista, tira ele da lista. Porque tem tanto carro seminovo por aí, por que tem que ser aquele, sabe? Você pode encontrar uma oferta melhor. Se tudo isso aqui te deixar confortável, lembrando também, que até eu deixei passar aqui, uma outra coisa que tem validade também, que tem uma data de fabricação, são cintos de segurança. Então, às vezes, num acidente, o cinto de segurança ele é descartado e é trocado. Então, você também pode ver isso pelo cinto de segurança, a data dele. Mas você parte para o test drive. No test drive, agora a gente vai falar do carro, da qualidade dele em questão do que você gosta. Você está ouvindo algum barulho? Como é que está a direção? Freio? O ruído do motor? O câmbio automático? Ele está se comportando bem? Câmbio manual? As trocas estão boas? Embreagem? Aí você vai ter uma sensação do carro. E aí eu dou uma outra dica, se você vai comprar um carro seminovo, como sei lá, um Argo seminovo, vai comprar um Chevrolet Cruze dessa geração, só que seminovo, tente ir numa loja e andar no 0 km. Se ainda estiver vendendo esse carro que você quer como 0 km, tente dar uma volta no 0 km, que aí você vai ter a sensação do carro novinho. Quando você andar no seminovo, você vai saber já como ele se comporta e perceber que, bom, realmente o carro está muito próximo do 0 km, tem umas marcas de uso, mas mecanicamente está funcionando bem, para você poder ter isso bem fresco na sua memória. E no test drive, eu acho que a gente precisa de um podcast só para falar disso, do que você deve observar no test drive, não só para ver se o carro é bom ou não, barulhos, coisas óbvias, mas ver se ele é o carro certo para você, porque às vezes toda a ficha técnica mostra que o carro é bom para você, mas você anda e você não gosta do carro. Então, se você não gosta de andar no carro, é muito difícil você depois se comprometer a gostar daquele produto. Então, reforçando, as dicas que tem aqui é para você escapar daquela cilada, mas a melhor dica é você entrar em carve.com.br e já saber que seu carro tem uma procedência muito boa. Se você conseguir achar um desses carros bons, você ainda pode, se você conseguir achar um carro desses, que você passou por isso aqui e ficou bem, você ainda pode precisar de financiamento de carro, que é uma outra coisa também para carro seminovo. A gente pode falar num podcast separado também, que tem várias dicas para você fazer a parte de pagamento do seu carro, consórcio, tem toda a diferença em relação a isso. Acho que a gente tem que fazer um podcast só para isso, porque essa é uma dúvida também que vocês mandam bastante. Bom, quiser mandar sua pergunta aqui para o Carve Podcast, mande num comentário nas nossas redes sociais, fique de olho e coloque a hashtag Carve Responde. Valeu, galera, até a próxima!